Quantas vezes você já foi julgado pelo que aparenta ser, antes mesmo de ter a chance de mostrar quem realmente é? Quantas barreiras invisíveis existem entre a percepção e a realidade, especialmente quando sua pele carrega o peso de séculos de preconceito? O juiz federal Marcos Oliveira havia dedicado 25 anos da sua vida construindo uma carreira impecável. Mas naquela noite fria de outubro, descobriria que nem toda a experiência do mundo o prepararia para os 10 segundos que mudariam 2 vidas para sempre. A chuva fina batia no para-brisa do sedã preto, enquanto Marcos dirigia pela Avenida Paulista às 22h30. Ele voltava de um jantar beneficente do Tribunal de Justiça, ainda vestindo terno escuro e gravata, a mente processando os casos complexos que enfrentaria na manhã seguinte. Aos 48 anos, Marcos havia se tornado o juiz federal mais jovem a presidir a 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo. Uma conquista que representava não apenas seu mérito pessoal, mas também uma pequena vitória na lenta transformação do sistema judiciário brasileiro. O movimento da avenida estava mais lento que o habitual. Logo à frente, Marcos avistou as luzes intermitentes de uma blitz da Polícia Militar. Nada incomum para uma quinta-feira à noite, pensou, diminuindo a velocidade e se posicionando na fila de veículos que aguardavam a abordagem. Ele verificou instintivamente se todos os documentos estavam em ordem. Carteira de habilitação, documento do carro, cartão do estacionamento do fórum. Um hábito que, ironicamente, muitos homens negros desenvolvem independentemente de sua posição social. Conte aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde foi pré-julgado pela sua aparência? Qual foi a história que mais te marcou aqui no canal? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. O soldado Ricardo Mendes estava às 6 horas na blitz quando o sedã escuro se aproximou. Aos 29 anos, com 3 anos de polícia militar, Ricardo havia desenvolvido o que chamava de instinto policial, uma combinação perigosa de estereótipos não questionados e autoridade mal compreendida. Quando viu o homem negro ao volante de um carro caro em um horário tardio, suas suspeitas se ativaram automaticamente. "Boa noite", disse Marcos educadamente, baixando o vidro e estendendo os documentos antes mesmo de ser solicitado. Ricardo pegou os documentos, mas sua atenção estava focada em outras coisas. Observava o interior do carro, procurando por sinais do que sua mente já havia determinado ser atividade suspeita. O terno bem cortado de Marcos, o relógio discreto, mas elegante, o interior impecável do veículo, nada disso registrou como indicadores de respeitabilidade. Em vez disso, Ricardo viu apenas um homem negro dirigindo um carro caro à noite. "De onde o senhor está vindo a essa hora?", perguntou com um tom que já carregava a acusação implícita. "De um evento profissional", respondeu Marcos, mantendo a voz calma e respeitosa. Ele conhecia bem esse roteiro. Havia passado por ele mais vezes do que gostaria de admitir ao longo dos anos. Ricardo examinou os documentos rapidamente, mas sua atenção estava dividida. Que tipo de evento profissional? E por que está dirigindo um carro tão caro? A pergunta fez Marcos piscar lentamente. Em 25 anos de carreira jurídica, ele havia aprendido a escolher suas batalhas cuidadosamente. Mas havia algo no tom do policial que tocou uma ferida sempre sensível. "Sou juiz federal", disse Marcos simplesmente, sua voz mantendo o tom profissional que usava em audiências. "Participei de um jantar beneficente do Tribunal de Justiça." Ricardo riu. Um som desagradável que ecoou na noite fria. "Juiz? Sério?" Sua voz estava carregada de descrença e desdém. "Cara, você acha que eu nasci ontem? Quantos juízes eu já parei dirigindo carros roubados? Soldado!" Marcos interrompeu, sua voz ainda controlada, mas agora com uma firmeza que vinha de décadas presidindo tribunais. "Meus documentos estão em ordem, minha habilitação está válida e não cometi nenhuma infração de trânsito."
posso saber qual é a base legal para essa abordagem? A pergunta, formulada com precisão jurídica, deveria ter sido um sinal de alerta. Mas Ricardo interpretou apenas como resistência à autoridade. A base legal sou eu, doutor, disse ele, enfatizando o título com sarcasmo. E vou precisar que o senhor saia do veículo para uma revista pessoal. Marcos sentiu o familiar aperto no peito, a humilhação pública, o constrangimento deliberado, a suspeita automática. Ele havia enfrentado essas situações antes de se tornar juiz, durante a faculdade, no início da carreira. Sempre esperava que, com a idade e a posição, essas experiências se tornassem mais raras. Mas ali estava novamente, aos 48 anos, sendo tratado como suspeito na rua onde trabalhava todos os dias. Soldado, com todo respeito, não há justificativa legal para uma revista pessoal. Não cometi nenhuma infração, meus documentos estão corretos. Você vai questionar minha autoridade? Ricardo se inclinou para mais perto do carro, sua voz subindo de tom. Saia do carro agora, ou vou ter que usar a força. Foi nesse momento que a situação escalou além do controle de ambos. Marcos, sentindo a injustiça queimar em seu peito, tomou uma decisão que mudaria tudo. Lentamente, mantendo as mãos visíveis, ele pegou sua carteira e retirou uma segunda identificação, sua credencial de juiz federal. Soldado Mendes, disse lendo o nome na farda. Eu sou o juiz federal Marcos Oliveira, da 2ª Vara Criminal Federal. Esta é minha identificação oficial. Ricardo pegou a credencial, olhou uma vez, depois novamente. O sangue fugiu de seu rosto quando a realidade se instalou. A foto correspondia, o nome correspondia, e o brasão dourado do Tribunal Regional Federal era inconfundivelmente autêntico. Os 10 segundos que se seguiram foram os mais longos da vida de Ricardo Mendes. Ele compreendeu, com crescente horror, que havia acabado de desrespeitar, humilhar e ameaçar um juiz federal. Não apenas qualquer juiz, mas um dos magistrados mais respeitados do sistema criminal brasileiro. Se histórias como esta te fazem refletir sobre os preconceitos que ainda persistem em nossa sociedade, inscreva-se no canal para acompanhar mais relatos que mostram como a dignidade pode triunfar sobre a injustiça. Senhor, doutor, excelência, Ricardo gaguejou, sua postura mudando completamente. As mãos tremiam enquanto devolvia a credencial. Marcos observou a transformação com uma mistura de tristeza e resignação. Não era a satisfação que sentia, mas uma melancolia profunda. Quantos outros homens negros haviam passado pela mesma humilhação, sem ter uma credencial que mudasse instantaneamente o tratamento? Quantos continuariam passando? Soldado Mendes, disse Marcos, sua voz agora carregando toda a autoridade de sua posição. O que acabou de acontecer aqui não é apenas uma questão de desrespeito pessoal. É uma violação grave dos princípios constitucionais que juro defender todos os dias. Ricardo estava visivelmente em pânico. Ele sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Desrespeitar um magistrado não era apenas uma questão disciplinar. Era crime previsto no Código Penal. Doutor, eu não sabia. Se eu soubesse, e se não fosse juiz? Marcos interrompeu. Se eu fosse um médico, um professor, um trabalhador comum voltando para casa após um dia de trabalho, o tratamento seria o mesmo? A pergunta ficou no ar, sem resposta, porque ambos conheciam a verdade. Marcos continuou. Soldado, você me abordou com base em quê? Meu carro estava dentro da velocidade permitida, meus documentos estão em ordem, não havia sinais de embriaguez ou qualquer outra infração. A única coisa que me diferenciava dos outros motoristas era a cor da minha pele. Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. A enormidade do que havia feito começava a se instalar completamente. Senhor juiz, por favor, foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, disse Marcos com firmeza.
Foi uma escolha baseada em preconceitos que você carrega e que sua posição de autoridade amplifica perigosamente. Outros policiais da Blitz haviam notado a agitação e se aproximaram. O sargento Paulo Santos, superior de Ricardo, percebeu imediatamente a gravidade da situação quando viu a credencial de juiz nas mãos de Marcos. "Doutor Oliveira", disse o sargento, reconhecendo-o dos noticiários e das ocasiões formais. "Peço mil desculpas pelo ocorrido. O soldado será imediatamente repreendido." Marcos olhou para o sargento, depois para Ricardo, que estava claramente em estado de choque. "Sargento, isso vai muito além de uma simples repreensão. O que aconteceu aqui é sintomático de um problema muito maior em nossas forças policiais." Nos dias que se seguiram, a situação tomou proporções que Ricardo jamais imaginou. Marcos, cumprindo seu dever como magistrado, relatou formalmente o incidente. O processo administrativo foi aberto, a investigação interna iniciada, e o caso chegou ao conhecimento da Corregedoria da Polícia Militar. Ricardo foi afastado preventivamente enquanto as investigações corriam. As gravações das câmeras corporais dos policiais confirmaram cada detalhe do ocorrido. O áudio capturou não apenas as palavras discriminatórias, mas também o tom desrespeitoso e as ameaças injustificadas. A história vazou para a imprensa, como era inevitável. Mas Marcos teve o cuidado de não transformar o caso em espetáculo midiático. Em uma entrevista coletiva, ele abordou o assunto com a seriedade que merecia. "Este não é um caso sobre mim pessoalmente. É sobre quantos cidadãos brasileiros enfrentam tratamento discriminatório todos os dias e não têm uma credencial para mudar instantaneamente a situação. É sobre a necessidade urgente de reformarmos nossos conceitos sobre abordagem policial e direitos constitucionais." A investigação revelou que não era a primeira vez que Ricardo apresentava comportamento discriminatório. Outros casos similares foram identificados, sempre envolvendo cidadãos negros em situações onde a abordagem não se justificava tecnicamente. 3 meses depois, Ricardo Mendes foi demitido da Polícia Militar por conduta incompatível com o exercício da função pública. A decisão foi unânime na comissão disciplinar. Além disso, ele respondeu criminalmente por desacato à autoridade judiciária e injúria racial qualificada. Mas a história não terminou com a punição individual. O caso gerou mudanças estruturais. A Polícia Militar de São Paulo implementou novos protocolos de treinamento sobre abordagem respeitosa e direitos constitucionais. Foram criados canais de denúncia para casos de discriminação e um programa de reciclagem para todos os policiais da corporação. Marcos usou sua posição para promover mudanças mais amplas. Ele passou a ministrar palestras em academias de polícia, não para humilhar ou acusar, mas para educar sobre os impactos do preconceito estrutural no sistema de justiça. Não basta punir comportamentos discriminatórios após eles acontecerem, ele dizia em suas palestras. Precisamos preveni-los através da educação, da reflexão e da mudança de mentalidade institucional. Em uma de suas palestras, 6 meses após o incidente, Marcos encontrou Ricardo na plateia. Ele havia se inscrito voluntariamente no curso de reciclagem, mesmo após sua demissão. No intervalo, Ricardo se aproximou. "Doutor Oliveira", disse com voz hesitante, "sei que não tenho direito de pedir perdão, mas queria que o senhor soubesse que aquela noite mudou minha vida. Não apenas porque perdi o emprego, mas porque me fez enxergar coisas sobre mim mesmo que eu nunca quis admitir." Marcos o observou por um momento. "Soldado, ex-soldado Mendes, o perdão é algo pessoal, que cada um precisa encontrar dentro de si. Mas a reflexão e a mudança genuína são sempre bem-vindas." Ricardo continuou. "Estou fazendo terapia, participando de grupos de discussão sobre racismo. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas quero garantir que nunca mais vou tratar alguém da forma como tratei o senhor. E os outros que você tratou mal antes de mim?"
perguntou Marcos. A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Eu quero encontrar uma forma de compensar isso também. Talvez trabalho voluntário, educação comunitária, algo que realmente faça diferença. Marcos assentiu lentamente. O verdadeiro arrependimento se mede pelas ações, não pelas palavras. Se você realmente mudou, isso se refletirá em como você trata todas as pessoas daqui para frente, não apenas aquelas que têm credenciais que impõem respeito. 1 ano depois, Ricardo havia encontrado um novo caminho. Trabalha agora como educador social em comunidades carentes, focando em programas de prevenção à violência e mediação de conflitos. Seu testemunho sobre as consequências do preconceito se tornou uma ferramenta poderosa nos programas de treinamento policial. Marcos continuou seu trabalho no tribunal, mas agora com uma missão expandida. Ele se tornou uma voz ativa na reforma do sistema de justiça criminal, sempre lembrando que as leis são feitas para proteger todos os cidadãos, independentemente de cor, classe ou posição social. Em suas sentenças, Marcos frequentemente citava o princípio fundamental da igualdade perante a lei, não como retórica vazia, mas como compromisso vivo com uma justiça verdadeiramente cega para preconceitos, mas atenta às necessidades de todos os cidadãos. A transformação mais significativa, porém, aconteceu na forma como novos policiais eram treinados. O Protocolo Oliveira, como ficou conhecido informalmente, estabeleceu diretrizes claras para abordagens respeitosas, baseadas em evidências concretas de infração, não em perfis subjetivos. Durante uma cerimônia de formatura da Academia de Polícia, 2 anos após o incidente, Marcos foi convidado como palestrante principal. Diante de 200 novos policiais, ele não contou sua história como vítima, mas como exemplo de como o sistema pode se autocorrigir quando há vontade genuína de mudança. Vocês estão recebendo hoje uma das maiores responsabilidades que nossa sociedade pode conceder: a autoridade para proteger e servir todos os cidadãos, disse Marcos aos formandos. Com essa autoridade vem a obrigação de tratar cada pessoa com dignidade, independentemente de qualquer característica pessoal que não seja relevante para a situação em questão. Na plateia, familiares dos novos policiais aplaudiram. Entre eles estava Dona Marta, mãe de Ricardo, que havia acompanhado toda a transformação do filho. Ela se aproximou de Marcos após a palestra. Doutor, eu sei que meu filho fez algo terrível com o senhor, mas quero que saiba que o senhor não apenas o puniu, o senhor o salvou. Ele é uma pessoa diferente hoje, e isso só foi possível porque o senhor não se contentou apenas com a vingança. Marcos sorriu, tocado pela sinceridade da mulher. Dona Marta, justiça não é sobre vingança, é sobre correção, educação e prevenção. Se seu filho realmente mudou, então o sistema funcionou como deveria funcionar. Se você acredita que histórias de transformação genuína e justiça verdadeira merecem ser compartilhadas, inscreva-se no canal e ajude a amplificar vozes que mostram como a dignidade humana pode prevalecer mesmo nas situações mais difíceis. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa para todos. Hoje, 5 anos depois daqueles 10 segundos que mudaram 2 vidas, Marcos continua servindo como juiz federal. Sua jurisprudência é estudada em faculdades de direito como exemplo de aplicação equilibrada da lei. Ricardo trabalha em ONGs de direitos humanos, usando sua experiência como exemplo de como preconceitos podem ser desconstruídos através da educação e reflexão genuína. O caso se tornou um marco no treinamento policial brasileiro, não apenas como exemplo do que não fazer, mas como demonstração de que mudanças reais são possíveis quando há comprometimento institucional com a igualdade. A lição mais profunda daqueles 10 segundos não foi sobre punição,
mas sobre a responsabilidade que todos nós temos de questionar nossos preconceitos e de usar qualquer posição de autoridade que possamos ter para construir uma sociedade mais justa. Porque, no final, não importa se você é juiz, policial, professor ou cidadão comum, todos nós temos o poder e a responsabilidade de escolher, a cada encontro, se vamos perpetuar injustiças ou construir pontes de compreensão e respeito mútuo.